Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Sou o professor Luiz Maggi e na aula de hoje nós vamos ver vários exemplos resolvidos e explicados de derivação implícita, um tópico que causa muita dúvida nos alunos e que hoje nós vamos ver vários exemplos resolvidos. Espero que aproveitem e deixem o like, compartilhem e ajudem o canal a crescer. Muito obrigado. Calcular a derivada de y em relação a x na expressão 3x² mais 2y² igual a 5x. Bem, antes de começar a falar sobre derivação implícita, é interessante a gente recordar, né? Quais são os fundamentos de uma derivação implícita? Quando você vai calcular a derivada de y em relação a x, quando você vai calcular a derivada de y em relação a uma outra variável x, fica implícito que o y é uma função f de x. Então está implícito aí a ideia, já que você vai calcular uma derivada implícita, está implícita aí a ideia de que isso aqui, o y é uma função f de x. E ao fazer isso, perceba que o seu y aqui está ao quadrado, você tem aqui uma função potência de y, e o y por sua vez implicitamente é uma função de x, já que eu quero a derivada dele em relação a x, taxa de variação de y em relação à variável x. Fica implícito aí que nós vamos usar para resolver esse exercício em um determinado momento, né, no desenvolvimento do exercício, nós vamos usar obrigatoriamente a regra da cadeia. Não vai ter como escapar. Em algum momento aí nós vamos usar a regra da cadeia, às vezes até em mais de um momento, mais de uma parcela. O que seria a regra da cadeia? Quando eu tenho a derivada em relação à variável x, que no caso aqui é o que nós queremos, de uma função f de u, que vai ser a derivada de f em relação a u vezes a derivada de u. Então esta regra aqui vai aparecer na resolução desta derivação implícita, né? Para nós calcularmos a derivada de y em relação a x, que vai estar dessa parcela aqui. O que nós vamos fazer? Vamos montar essa derivada passo a passo. Tá? Vamos montar aí passo a passo as derivações. Primeiro passo, qual que é a lógica dessa resolução? Primeiro, nós temos uma igualdade e os dois membros dessa igualdade. Então nós vamos derivar primeiro a derivada em relação a x do primeiro membro da igualdade, 3x² mais 2y². Como é uma igualdade, essa derivada vai ser igual à derivada em relação a x, segundo termo da igualdade, 5x. Então o primeiro passo é esse. Saber que nós temos uma igualdade, esse membro é igual a este, então o primeiro membro da igualdade, o segundo membro da igualdade, então a derivada deste é igual à derivada deste. Aí nós começamos a aplicar as propriedades de derivada. Lembra que a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então a derivada de 3x² mais 2y² é a derivada em relação a x de 3x² mais a derivada em relação a x de 2y², que é igual a derivada em relação a x de 5x. Lembrando que eu estou fazendo assim, passo a passo, porque é nosso primeiro exemplo. Depois que você fizer vários exemplos, você pega a prática, aí você pode fazer de uma maneira mais direta. O que acontece aqui? Eu tenho uma derivada de 3x², uma derivada de 2x², derivada de 5x. Aí eu vou aplicar as derivadas. Perceba que a derivada é 3x², isso aqui é uma função da variável x. Então aqui não se aplica a regra da cadeia. Eu aplico aqui a regra de derivadas de funções potências. Então o 2 vezes 3, essa derivada aqui é 2 vezes 3, 6, x elevado a 2 menos 1, que é 1, mais a derivada de 2y². Tá? Aqui eu tenho uma função potência de y, que por sua vez é uma função de x. Então tem uma função potência de uma outra função, dada em termos implícitos aqui, de x. Então aqui se aplica a regra da cadeia. Então qual que é a derivada de 2y²? 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4y vezes a derivada de y, que é igual a derivada de 5x. Perceba que é uma função da variável x. 5 é uma constante, eu conservo a constante, vezes a derivada da função. A derivada de x é 1, né? Então 5. Perceba que aqui, ó, nessa expressão,
nós temos já a derivada que nós procuramos, que é a derivada de y em relação a x, que é o nosso y'. Então, o nosso trabalho agora é isolar essa expressão. Como é que vai ficar essa expressão, né? Você vai ficar 4y vezes a derivada de y, que é igual a 5 menos 6x. Esse 6x, né, é a derivada do 3x². 2 vezes 3, 6, subtrai 1, x elevado à primeira potência. E aí finaliza, né, isolando aqui a sua derivada de y, né? Então a derivada de y ela é igual a 5 menos 6x dividido por 4y. Perceba que a sua derivada pode ser escrita assim, né? Ou se você quiser dar a resposta como foi pedida aqui, na sua notação diferencial, né? Então a derivada de y em relação à variável x vai ser 5 menos 6x dividido por 4y, tá? Então nós temos aqui uma derivada de y em relação a x dada de forma... Perceba que o que eu tenho aqui é uma função de duas variáveis, x e y. Assim como aqui nesta relação, eu também tinha uma função de duas variáveis, né? Se você passar o 5x para cá, igual a zero, eu tenho uma função de duas variáveis igual a zero, né? Então nós temos aí a nossa resposta para essa derivada. Então 5 menos 6x sobre 4y. Calcular a derivada de y em relação a x na seguinte expressão. 8x² vezes y³ menos 6x² igual a 8xy. Bem, primeiro, quando nós vamos calcular a derivada de y em relação a x, está implícito que o y é uma função, né? O y é uma função da variável x, que para ele ter derivada, né? Derivada de y em relação a x, que é a taxa de variação de y em relação a x, então nós temos uma função da variável x. Está implícito aí, né? Está implícito aí nessa expressão que o nosso y é uma função f de x. Então, essa é a primeira constatação que deve ser feita. É importante isso? Sim. Por quê? Porque quando você tem uma função potência y², que é uma função potência, o argumento da função potência é y, que por sua vez é uma função de x. Isso leva à aplicação, né? Já que eu tenho uma função cujo argumento é outra função, isso leva à aplicação da regra da cadeia, né? Da regra da cadeia para derivadas. Lembra que a regra da cadeia diz o seguinte, que a derivada em relação à variável x, onde uma função f é função de uma outra função u, isso aqui vai ser a derivada de f vezes a derivada de u. Então você vai ter que usar essa regrinha aí, né? Quando você fizer essa derivada. Você tem uma função potência de y, onde o y é uma função de x. Então a derivada da função potência, a derivada de u elevado à terceira, u y elevado à terceira é 3y², ou 3u ao quadrado, depende da variável, vezes a derivada da função, que no nosso caso aqui é a derivada de y. O que mais aparece aqui? Olha, se você observar, ó, destacando aqui um pontinho, destacando um pontinho aqui, ó, nessa parcela aqui, nesse termo da igualdade, eu tenho produto. Então outra coisa que eu vou usar nessa derivada é a regra do produto. E a regra do produto diz o seguinte, que a derivada em relação à variável x de u vezes v vai ser a primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Então isso aqui é o que eu vou usar nessa derivada, tá? Vou usar a regra da cadeia, aqui, vou usar aqui, né? Que não, aqui é só a derivada de y, mas aqui vou usar a regra da cadeia. E vou usar a regra do produto, que aparecem dois produtos aí. Vou começar a montar essa derivada. A montagem é feita passo a passo, tá? Não vou colocar passo a passo. Com o tempo você vai adquirindo prática, vai adquirindo facilidade e vai pulando alguns passos, fazendo de maneira mais rápida. Mas aqui, ó, o que eu faria primeiro? Primeiro, estabelecer uma igualdade, ó, a derivada em relação a x deste termo da igualdade, de 8x² y³ menos 6x², que é igual a derivada em relação a x
deste lado, que é 8x vezes y, tá? Então o primeiro passo é esse. Já que nós temos uma igualdade, derivada deste lado igual a derivada deste. Aí começa a aplicar aí as propriedades de derivação, né? Você sabe que nós temos aqui uma derivada da soma ou subtração. Derivada da soma ou subtração é a derivada da primeira mais ou menos a derivada da segunda. Então eu posso separar isso aqui em mais derivadas, ó. Derivada em relação a x de 8x² y à terceira menos a derivada em relação a x de 6x², que é igual a derivada em relação a x de 8xy. Então você tem essa expressão aqui com 3 derivadas, né? Nós podemos agora começar a resolver as derivadas. Essa aqui é a mais simplesinha, né? Que é a aplicação direta da derivada de uma função potência. Você tem o expoente 2 aqui, ó. Você simplesmente vai repetir ou multiplicar, subtrair 1. As outras não. As outras eu tenho a regra do produto, ó. Uma função 8x² vezes uma outra função y à terceira. Uma função 8x vezes uma outra função y, tá? Então vamos montar primeiro as derivadas aqui que são regra do produto e ver como é que vai ficar isso aí. Então isso vai ficar da seguinte forma, né? Pela regra do produto, a primeira 8x² vezes a derivada da segunda, que é a derivada em relação a x de y à terceira, mais a segunda, que é o y à terceira, vezes a derivada em relação a x de 8x². Então você tem a sua primeira derivada, né? Lembra que essa aqui é a regra do produto, né? Então primeira derivada da segunda, mais segunda derivada da primeira, menos derivada de 6x², que é só repetir, né? Então repete o 2 aqui, 2 vezes 6, 12, subtrai 1, 12x. X elevado à primeira potência, menos 12x, que vai ser igual a... Aí aqui nós temos novamente, ó, regra do produto. Primeira, 8x vezes a derivada em relação a x de y, mais a segunda, que é o y, vezes a derivada em relação a x de 8x. Então aí nós temos a nossa operação quase pronta, né? Está quase pronta aí para calcular as derivadas. Então vamos fazer mais um passo agora. Nós separamos aqui algumas derivadas, ó. Resolvemos essas derivadas. Dessas derivadas surgiram outras, ó. Tem uma derivada aqui, uma outra aqui, uma aqui e uma aqui. Então vamos resolver essas derivadas, né? Então isso aqui vai ser 8x² vezes derivada de y é derivada de função potência, né? Derivada de y à terceira, que é 3 vezes y, subtrai 1 do expoente, y², lembra da regra da cadeia, derivada de y, né? Lembra que o y é uma função f de x, então aqui nós temos uma função composta, uma função potência de y, que por sua vez é uma função de x, a aplicação da regra da cadeia. A derivada da função potência vezes a derivada de y. Mais, né? Mais y ao cubo vezes a derivada de 8x². Então 2 vezes 8, 16x. Bem, mas aqui não tem a derivada de x? Tem. 16x derivada de x. Que derivada de x em relação a x é 1, né? Então não precisa colocar. Menos 12x, que é igual a 8x vezes a derivada de y, que aqui eu vou colocar só y', mais y vezes a derivada de 8x, que no caso, né, conserva a constante, deriva x, derivada de x é 1, no caso é o próprio 8. Então você eliminou as derivadas. Eliminou as derivadas, não tem mais nenhuma derivada para fazer. Nós começamos com 2 derivadas, abrimos para 3, dessas 3 resolvendo surgiram mais e eliminou, não tem mais nenhuma derivada. O que acontece agora? Você tem algumas parcelas aqui, ó. Esta parcela
esta não, esta parcela, que possuem derivadas de y, as outras não. Então nós vamos isolar as parcelas que têm derivadas de y das parcelas que não têm derivadas de y, ou seja, vamos organizar isso aqui, ó, 8 vezes 3, 24, x quadrado, y quadrado, vezes a derivada de y. Esse 8x derivada de y passa para cá, então menos 8x derivada de y. E o que não tem derivada de y eu jogo para lá. Que vai ser igual a... Aqui eu já tenho 8y, né? 8y, né? Essa parcela, segunda parcela aqui eu jogo para lá, então menos 16x y terceira. Esta parcela aqui eu também jogo ela para lá, então mais 12x. Então nós temos aí a nossa expressão. O que nós fizemos? Nós separamos as parcelas que têm derivada de y das parcelas que não têm derivada de y. Por quê? Porque a derivada de y que eu quero calcular, né, a finalidade do exercício é calcular a derivada de y em relação a x, é um fator comum aqui. Então nós podemos colocar em evidência. Então a derivada de y vai multiplicar 24 x quadrado y quadrado menos 8x, que vai ser igual a 8y menos 16x y terceira mais 12x. Então nós temos essa derivada. E aí é só, né, finalizar o exercício, né, destacando aqui a sua derivada, né? Então quem que é a derivada de y em relação à variável x? E a derivada de y em relação à variável x vai ser 8y menos 16 x y à terceira mais 12x dividido por 24 x quadrado y quadrado menos 8x. Então nós temos essa expressão, né, para a nossa derivada. O que pode ser feito? Perceba que os números 8, 16, 12, 8 são todos múltiplos de 4, né? Todos eles são múltiplos de 4. Então a gente pode fazer uma simplificada aí, escrevendo isso como sendo 8 dividido por 4, 2y, 16 dividido por 4, menos 4x y terceira, 12 dividido por 4, mais 3x. Dividido por 24 dividido por 4, 6x quadrado y quadrado, 8 por 4, menos 2x. Então você divide tudo por 4, 8 por 4 vai dar 2, 16 por 4 vai dar 4, 12 por 4 vai dar 3, 24 por 4 vai dar 6 e 8 por 4 vai dar 2, né? E simplifica a sua sentença, né? Tornando a sua derivada mais simplificada, né? Perceba que essa derivada da função derivada de y em relação a x também é dada de forma implícita. Perceba que aqui nós temos uma função de duas variáveis. E aqui também, dentro dessa relação, se você passar isso aqui para cá igual a zero, você também tem uma função de duas variáveis, um f de xy igual a zero. Que consiste em calcular a derivada de y em relação a x numa expressão que é igual a 3x menos y dividido por 5x, que é igual a y quadrado mais 1. Então perceba que ali nós não temos o y dado explicitamente em função de x. Mas a partir do momento que você vai calcular a derivada de y, já fica entendido que se nós vamos calcular uma derivada de y em relação a uma variável x, né, se eu vou calcular a derivada de y em relação à variável x, já fica entendido que o y é uma função f desta variável. Se existe uma taxa de variação de y em relação à variável x, é porque o y é função da variável x, tá? Então já fica implícito isso. E nossa intenção aqui nesse exemplo é calcular essa derivada. Bem, antes de começar a resolver esse exercício, nós vamos começar a organizar isso, né? Lembra que essa expressão ela é equivalente a esta, olha, 3x
menos y, que é igual a 5x, que multiplica y ao quadrado mais 1. Ou 3x menos y é igual a 5x vezes y quadrado mais 5x. Então nós organizamos a expressão, né? Tá? Organizamos a expressão para torná-la desta forma. Por que eu fiz isso? Porque eu prefiro, né, particularmente, trabalhar com derivada do produto. Aqui aparece um produto de funções, né? 5x vezes y quadrado, do que a regra do quociente. Então eu transformei esse aqui, multiplicando em cruz, né? 3x menos y igual a 5x que multiplica y quadrado mais 1, e é uma expressão que não tem quociente, tá? Então eu vou trabalhar só com regra do produto aí. Qual que é a lógica disso, né? Primeiro eu vou aplicar derivadas. Como isso aqui é uma igualdade, então eu vou ter que a derivada em relação à variável x de 3x menos y é igual a derivada em relação à variável x de 5x y ao quadrado mais 5x. Então, esse é nosso primeiro passo, né? Nosso primeiro passo aí, que é a lógica de como eu vou resolver isso. Transformei essa expressão nessa, eu tenho uma igualdade, então a derivada deste membro da igualdade é igual à derivada deste membro. Então essa derivada é igual a esta. E aí eu começo a aplicar as propriedades de derivação, né? Que eu tenho aqui uma subtração e uma soma. E a derivada de uma soma ou subtração é a soma ou subtração das derivadas. Então a derivada de 3x... derivada de 3x menos a derivada de y. Então aqui eu tenho uma subtração, derivada desta parcela menos essa parcela, derivada dessa parcela, menos a derivada dessa. A derivada da soma ou subtração é a soma ou subtração das derivadas, que é igual a derivada em relação à variável x de 5x vezes y quadrado mais a derivada em relação à variável x de 5x. Então o que eu fiz aqui? Lembra, eu estou fazendo exercício passo a passo, né? Estou fazendo ele pausadamente. Com o tempo você vai resolver isso de maneira mais direta. Pega a prática e resolve de maneira direta. Perceba que algumas derivadas são fáceis de resolver, né? Derivada de 3x, derivada de y, derivada de 5x. Aparece essa derivada aqui, olha. Lembra que aqui nós temos, ó, um produto. Então nessa derivada aqui eu vou aplicar a regra do produto, que é a derivada em relação à variável x de u vezes v, que é u vezes a derivada de v mais v vezes a derivada de u. Então essa derivada aparece aqui, ó, nessa parcela. As outras nós resolvemos direto. Então a derivada de 3x conserva constante, deriva x, derivada de x é 1, 3 vezes 1, 3, menos derivada de y, que é justamente o que eu quero calcular, né? Vou indicar como y', que vai ser igual a... Aí aqui aparece a nossa regra do produto. Repete a primeira, 5x, vezes a derivada da segunda, derivada em relação a x de y ao quadrado. Então, u, derivada de v, mais v, que é o y ao quadrado, vezes a derivada de u, que é a derivada em relação a x de 5x. Tá? Então, tudo isso aqui é essa derivada, mais derivada em relação a x de 5x, que é 5, né? Conserva a constante 5, deriva x, derivada de x é 1, 1 vezes 5, 5. Então, a derivada de 3x, 3, derivada de y é o que eu quero, é o y', regra do produto, primeira derivada da segunda, segunda derivada da primeira, mais derivada de 5x, que é 5. Beleza. Sobraram duas derivadas, a derivada de y ao quadrado e a derivada de 5x. A derivada de 5x nós sabemos que é 5. E a derivada de y ao quadrado? Lembra que lá no começo nós definimos que o y é uma função f de x. Então aqui nós temos uma função potência, né? Está elevada ao quadrado,
dy, que por sua vez é uma função f de x. Então nós temos uma função de uma outra função. E aí nós vamos usar a regra da cadeia, né? Que é a derivada em relação a x de uma função f de u, que vai ser a derivada de f vezes a derivada de u. Então aqui aparece aqui a regra da cadeia. Como é que vai ficar essa expressão, né? 3 menos a derivada de y, que vai ser igual a 5x vezes a derivada de y ao quadrado. Então lembra, primeiro a derivada da primeira função, que é o quadrado. Derivada de y ao quadrado, 2y. Depois a derivada da outra função. No meu caso, a outra função é o y, que é uma função f de x. Derivada de y. Mais y ao quadrado vezes derivada de 5x, que nós vimos que é 5, mais, né? Mais 5. Acabaram-se as derivadas, viu que nós temos aqui ó, uma parcela aqui com derivada de y, uma outra parcela aqui com derivada de y e as outras parcelas sem derivada de y. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos separar as parcelas que têm derivada de y das parcelas que não têm derivada de y, né? Ou seja, vou deixar o 3 aqui, ó, 3, vou pegar o 5y², né, essa parcela aqui, não tem derivada de y, então vou passar ela para cá, então menos 5y², pegar esse 5, passo ele para cá, menos 5. Então separei as parcelas que não tem derivada de y, igual a 5 vezes 2, 10xy, né? 10xy vezes a derivada de y. Passa esse y para lá, mais a derivada de y. Então o que eu fiz? Eu peguei as parcelas que não têm derivada de y, 3, menos 5y², menos 5, e separei das parcelas que têm derivada de y. 10xy derivada de y, mais derivada de y. Como a derivada de y é um fator comum, isso aqui vai ficar, né, 3 menos 5, menos 2, menos 5y², que é igual a derivada de y vezes, coloquei em evidência, 10xy mais 1. E aí você finaliza o seu exercício, né? Já que a finalidade é achar a derivada de y, a sua derivada de y, ela vai ser, isso aqui vai passar para cá dividindo, então menos 2, menos 5y² dividido por 10xy mais 1. Então essa aqui seria a expressão da sua derivada de y em relação a x, que pode ser escrita assim nessa forma simplificada, ou se você quiser, ó, derivada de y em relação à variável x. Perceba que ela é dada de maneira implícita, né? Então é uma função de duas variáveis aqui. Da mesma forma que você tem aqui, né, no seu início lá, uma função de duas variáveis. Então o que nós fizemos? Primeiro eu ajeitei aqui, transformei uma regra do quociente numa regra do produto, apliquei derivada, separei, apliquei a regra do produto. Aí apareceu aqui uma regra da cadeia, apliquei, isolei a derivada de y, né? Então a derivada de y em relação a x é menos 2 menos 5y² dividido por 10xy mais 1. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado da resolução. Curta o canal, compartilhe, ajude a divulgar. Obrigado.